Já te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Que coisa linda é o povo de Deus estar adorando ao Senhor. Amém? Queridos, eu quero convidar vocês, nessa festa tão linda, a abrir as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7. Nós iremos ler do 7 ao 10, amém? Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar servindo a Ele, servindo a igreja do Senhor. Para mim é uma enorme alegria, uma enorme honra estar aqui sendo instrumento do Senhor para trazer a palavra. Quero também agradecer aqui a pastora Eliette e as demais pastoras que me fez o convite. E eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração. E o que é poderoso na palavra do Senhor, irmãos, é que eu posso estar trazendo aqui um texto específico, mas o Senhor, Ele lança de forma diferente para cada coração que está aqui. A palavra do Senhor vai como uma espada que esmiuça a nossa alma, o nosso coração. E para ninguém o Senhor ministra de forma igual. Isso é que é lindo da presença e da voz do nosso Deus. Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Verso 9. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostre aos seus pés e reconheça que eu o amei. Verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. E o verso 11, e eu gostaria de ler com a igreja aqui nessa versão que está no telão, bem forte para o Senhor, amém? Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Aleluia, glória a Deus. Queridos, eu pedi uma palavra ao Senhor. Senhor, qual a palavra que o Senhor quer ministrar às nossas vidas, ao nosso coração? E o Senhor me deu este versículo. O Espírito Santo me fez lembrar deste versículo, ministrou essa palavra no meu coração. E o Senhor quer ministrar algo nesse texto para nós. Deus, Ele tinha uma palavra, uma carta à igreja de Filadélfia. E essa carta, ela ecoa para nós, a igreja do Senhor nos dias de hoje. Mas o que o Senhor quer trazer para nós é o verso 11, que vai dizer: venho em breve, guarda o que você tem, para que ninguém, para que nada tome a tua coroa. Queridos, e o que nós temos? O Espírito Santo me fez essa pergunta, eu faço para a igreja. O que é que o Senhor está mandando a gente guardar? Guarda o que tens. O que é que o Senhor está nos alertando a guardar? E o Senhor me respondeu essa pergunta. E me disse: o que nós temos? O Senhor está nos entregando o Espírito Santo dia após dia. Desde o dia que nós aceitamos a Ele como Salvador. Ele nos perdoou. Ele nos lavou com o seu sangue. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tornou alguém na sua presença. Aí Ele foi fazendo a gente crescer. Aí Ele foi nos enchendo com o seu Espírito. Dando dons, dando talentos. Dando tantas coisas, irmãos. Mas hoje
mundo que jaz no maligno. Muitos têm perdido o que Deus tem dado desde do início da sua caminhada. E o Espírito Santo quer ministrar os nossos corações. O que foi que Deus ele tem dado dia após dia para nós? Que nós devemos estar alerta e guardar. Porque se Deus alertou, existe alguém querendo tirar de nós, querendo roubar de nós. Mas para nós conseguirmos guardar, irmãos, para nós conseguirmos reter o que é tão precioso, o que é tão precioso que Deus me entregou, que Deus te entregou, eu preciso, antes de tudo, guardar a constância. Antes de guardar a minha fé, antes de guardar o meu estudo na palavra, para tudo isso, eu preciso guardar a constância. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, em meio aos vales, às decepções, às dores, às provações, às tentações, algo vai se esvaindo das nossas mãos. As mãos vão ficando enfraquejadas, os joelhos vacilantes, e aí existe algo que nós não estamos mais sendo constantes em guardar. E o Senhor quer ministrar nesta noite sobre constância na nossa vida. Não importa se você não é uma pessoa constante. Hoje o Senhor vai ministrar essa constância na minha e na sua vida. E o que é constância? Constância, irmãos, pode ser algo que não muda, não varia. Algo que não tem variação, algo que é fixo. E o Senhor ministrava ao meu coração essa característica em relação a gente ser constante, a gente não mudar, a gente ser firme, fixo naquilo que a gente acredita. Como o Senhor mesmo elogiou a igreja de Filadélfia quando ele disse na palavra em que nós lemos, ele falou: olha, você guardou a palavra de exortação à perseverança que eu dei a vocês. Vocês foram perseverantes. Vocês guardaram a minha palavra. Vocês foram perseverantes até o fim. Não negaram o meu nome. Firme. Não importa o que acontecesse, a igreja de Filadélfia guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. A igreja de Filadélfia exerceu a constância, não mudou, não variou, ficou firme em guardar a palavra e em não negar o nome de Deus. E ele disse, e eu via o quanto era difícil, porque mesmo você tendo pouca força, e o Senhor está falando para alguém aqui essa noite. Mesmo você tendo pouca força, Filadélfia, você guardou a palavra, você não negou o meu nome, você zelou em constância na minha presença. Isso nos lembra Jó, irmãos. No capítulo 19 de Jó, a palavra do Senhor vai dizer, a partir do verso 23... Jó, em meio a todos os seus conflitos, em meio àquele vendaval na sua mente, exteriormente, em meio a tantas coisas, olha o que Jó disse. No capítulo 19, a partir do verso 23. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem talhadas a ferro no chumbo, ou gravadas para sempre numa rocha. E ele estava se referindo à sua murmuração? Não. Ele estava se referindo ao que ele vai dizer mais na frente. Ele está no seu coração. Quem dera as minhas palavras ficassem registradas, porque mesmo em meio à dor eu tenho algo a declarar. E ele continua: pois eu sei que o meu Redentor vive e que no fim ele se levantará sobre a terra.
E ele diz mais: e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Eu verei com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro, como anseia no meu peito o coração. Olha como Jó, irmãos, era constante. Olha quantas guerras Jó enfrentou. Jó estava deprimido, irmãos. Jó estava dentro do poço. Jó estava enfrentando doenças graves. Jó estava enfrentando o luto de 10 filhos. Jó estava enfrentando a decepção dos seus amigos, da sua esposa. Mas o Senhor disse: igreja, vamos aprender como Jó. Vamos zelar a constância na nossa vida, porque é isso que o diabo quer roubar de nós. Ele quer roubar a nossa constância, porque se nós formos constantes, se nós formos firmes, o vento vai bater, a tempestade vai bater, a tentação vai bater, mas nós diremos como Jó: o meu Redentor vive. E eu vejo aqui 3 características de constância, de firmeza na vida de Jó. A primeira é: quem dera que as minhas palavras fossem escritas no livro. Jó estava dizendo: é preciso registrar, porque no final o meu Redentor vai viver, e o meu Redentor vai glorificar o seu nome na minha vida. E foram escritas. Olha que coisa linda. Estão aqui, ecoando para nós. E o Senhor me dizia assim: Maírla, assim como Jó, a sua vida ecoou e está sendo um exemplo para nós. Diz a minha igreja: você pode ter pouca força, você pode hoje não ser uma pessoa constante na presença de Deus, ou em algo na sua vida espiritual, mas o Senhor está dizendo: se levante, permaneça de pé, permaneça firme, porque o seu exemplo ecoará para muitos. Jó disse: quem dera minhas palavras fossem escritas no livro. E foram. E foram porque Deus conhecia o coração de Jó. Segunda coisa que eu vejo firmeza, que eu vejo que Jó não teve variação, foi declarar, foi reconhecer: o meu Redentor vive. Jó estava reconhecendo que Deus era Salvador, que Deus era Redentor, e que ainda que Deus não tirasse ele daquela situação, Jó já estava declarando: no final de tudo, ele se levantará. E nós não devemos nos apegar a coisas dessa terra, irmãos. Devemos ser como Jó, de mãos livres para alcançar aquilo que verdadeiramente importa. Terceira coisa, Jó sabia que poderia morrer. Jó disse: e depois que o meu corpo estiver destruído, depois que a minha carne, depois que eu estiver morto, eu verei a Deus. Você pode se perguntar qual era o segredo de Jó. E o segredo de Jó era que o alvo dele era lá na frente. Não importa se ele era um cristão bem sucedido, bem crente, fazia ali diversos sacrifícios ao Senhor. Jó era crente, irmãos. Jó era crente de verdade. E não importa se no outro dia ele já era um leproso, que ninguém dava nada, que todo mundo estava julgando, que eram os seus pecados que estava fazendo aquilo. Jó tinha um alvo, e o alvo dele era: eu verei a Deus com os meus próprios olhos, eu mesmo e não outro. Jó está dizendo: eu não sei vocês, mas eu sei que não importa, eu posso estar todo quebrado, não importa como vai terminar, eu só quero guardar uma coisa: eu quero guardar o meu passaporte para lá, porque eu quero ver Ele, eu quero ver Ele, eu quero abraçar Ele. Devemos ser como Jó, igreja.
Constância. Mas também o Senhor me deu outro significado de constância, que é algo que tem continuidade, progressividade. É algo que vai sendo construído, tijolo em cima de tijolo, passo após passo. Então, continuidade constância tem a característica de ser firme, mas constância tem a característica de ter uma continuidade. E nós devemos ser assim, igreja. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios 4, a partir do verso 18. A vereda do justo é como a luz da aurora, é como a luz do amanhecer. Ela vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Deus, Ele está dizendo, quando você olhar para o nascer do sol, que você vê o sol subindo lentamente, mas aquela luz indo clareando, indo tomando o dia. Assim deve ser a vereda, deve ser o caminho de vocês. Não quero resultados imediatos, o Senhor nos diz. Não quero uma perfeição. Eu só quero que você não pare. Eu só quero que você continue caminhando, que você continue marchando como a luz do amanhecer. Vai um pouquinho, vai um pouquinho, vai um pouquinho, até naquele grande dia nós sermos como o dia perfeito. Vê que Deus conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele disse para a igreja de Filadélfia: eu sei o quanto você é fraco, mas o que eu estou pedindo, o diabo lhe diz, você não pode, mas se eu estou pedindo, é porque você pode. Aleluia. Constância. O que é que diante da nossa caminhada nós temos guardado? Mas o mais importante nessa noite que o Senhor quer tratar conosco, o que é que nós temos soltado no meio do caminho? Será se é a fidelidade ao Senhor? Será se é a intimidade, o jardim secreto, o lugar da oração? Será se é a fé? Eu não sei, mas o Espírito Santo está ministrando na sua vida, na minha vida. O que é que por conta de algo as nossas mãos fraquejaram e a gente não foi mais constante em guardar, em zelar aquilo que é tão essencial para a nossa caminhada? E o Senhor, Ele te pergunta: o que é que você não tem conseguido zelar com constância? O que é que você não tem conseguido perseverar? Porque a perseverança, irmãos, ela é denotada, você consegue perceber que alguém foi perseverante, não é quando ela consegue algo uma vez, não é quando ela vence uma vez, ou quando ela enfrenta uma luta uma vez, não. Perseverança, ela só vai ter o resultado depois de várias vezes a pessoa ter lutado, ter batalhado. Eu não posso me considerar perseverante por causa de um deserto que eu consegui sair. Perseverança é vários desertos, é várias provações. Aí lá no céu Deus testifica: está sendo perseverante. E eu quero convidar a igreja a ficar de pé nessa noite. Eu quero orar com você sobre a constância das nossas vidas. Porque isso é muito sério, igreja. Tudo que o diabo quer é que não sejamos constantes. Porque se não formos constantes, não leremos mais a Bíblia. Ou leremos uma vez perdida, ou leremos só na igreja. Se não formos constantes, não confiaremos no Senhor a fundo. E nessa noite, o Senhor, Ele quer trabalhar na nossa constância. Em Oséias, Deus, depois de
tanto demonstrar para o povo de Israel o seu amor através do profeta, através do casamento do profeta com uma prostituta. Deus, ele vai dizer: eu curarei a infidelidade de Israel. Deus, ele está dizendo: Israel, você é tão inconstante, mas eu não desistirei de você. E Deus está te dizendo: não desista de você. Caiu, mas a palavra do Senhor vai dizer que 7 vezes o justo se levantará. O Senhor quer te ver de pé. Deixa o Espírito Santo ministrar em você aí. O que é, Senhor, que eu abri a mão, caiu no meio do caminho? E muitas vezes, irmãos, o que é pior, nós até achamos que estamos com aquilo e não estamos mais. Assim como Sansão, a Bíblia vai dizer que ele achava que o Espírito de Deus ainda estava com ele. É por isso que nós precisamos dizer: coloca, Senhor, coloca o espelho da tua palavra na minha frente, me mostra o que está faltando, me mostra os meus defeitos, me mostra o que eu preciso ser curado na minha infidelidade. Comece a perguntar para o Senhor aí onde você está. Será que o que está faltando é sensibilidade das coisas simples do Evangelho? O Senhor tem falado muito esses dias na classe dos jovens e dos adolescentes. O tema da nossa revista tem sido as coisas simples do Evangelho. Tem sido as coisas simples da salvação. Às vezes nós nem somos mais crianças na presença de Deus. Nós já sabemos o caminho das pedras. Nós já sabemos como fazer. E aí a gente vai ficando independente do Espírito Santo. Mas é tão bom quando o Senhor nos confronta. E aí o nosso coração passa a ver e dizer: Senhor, eu quero ser como criança. Eu quero te amar pelo que é. Eu quero voltar à inocência. Será que o que está faltando é a sensibilidade das coisas simples do Evangelho? Será que o que está faltando é o amor, igreja? A palavra do Senhor diz: o amor de muitos. Irmãos, e quando a Bíblia fala muitos, são muitos. Quase todos, de forma mais específica. O amor de quase todos já está se esfriando. E nós temos que zelar por ser esses poucos, irmãos. Nós temos que desesperadamente zelar por ser esses poucos. Nós temos que dizer: Senhor, todos os dias eu sou uma nova criatura. Senhor, será se hoje eu nasci de novo? Será se hoje eu tenho guardado a minha salvação? Porque diante de tudo que o Senhor nos entregou na nossa caminhada, o mais precioso é a nossa salvação. É o selo do Espírito Santo. É a trombeta soar e eu ouvir e eu poder subir. Alguém diz: como eu vou ouvir a trombeta? Não precisa a gente se preocupar se vai ouvir, porque aquele que é penhor, aquele que está aqui desde que Jesus ressuscitou, que está cuidando, que está tratando a igreja, Ele está em conexão. Quando a trombeta soar, Ele mesmo nos leva para cima e nos entrega ao Pai. O Espírito Santo. Eu tenho guardado a minha salvação, igreja. Eu tenho zelado pela minha salvação. Porque o mais importante é nós vermos Ele como Ele é. Sabe, aquele dia em que você mais sentiu a presença, que você não suportou porque a nossa carne não aguenta, nem se compara ao olhar dele, quando ele olhar para mim, para você. Eu imagino que quando eu olhar para Jesus, tudo vai fazer sentido. Eu vou olhar para trás e ver onde ele estava sempre na minha vida. E ele está ali olhando.
Ele estará olhando. A palavra do Senhor vai dizer que João teve esse privilégio. E ele disse: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Seus olhos são como chama de fogo e na sua cabeça há muitas coroas. E um nome que só Ele conhece, ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Guarda o que tens, igreja. Mesmo fraco, se esconde no esconderijo do Altíssimo, até passar as calamidades. Porque estando fraco, a gente quer desistir, a gente quer abandonar, a gente quer abrir mão. Mas o que o Senhor nos ensina é: quando estiver fraco, vai para o esconderijo. Fica lá parado, sem dizer nada, mas diz: eu estou aqui, Senhor, na tua presença.